Olá, graça e paz! Seja muito bem-vindo à aula Bastardia Espiritual. Na aula anterior, nós já demos uma introdução. É necessário a introdução sobre o tema da fornicação, pois a maioria dos cristãos não tem dificuldade em acreditar que o sexo fora da aliança do casamento é pecado, que a fornicação é pecado, adultério é pecado, mas não acredita que gerar filho fora da aliança do casamento não traz consequências para os filhos. Mas nessa aula nós vamos aprender sobre isso e infelizmente a orfandade espiritual é a ferida dessa geração. E para iniciarmos eu quero fazer uma oração. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós entramos diante da tua presença, Senhor, neste momento apresentando esse tempo a ti. Peço, Pai, ao Senhor que tire toda a dureza do nosso coração, para que a palavra semeada encontre raiz em nós mesmos e ela possa dar fruto. Pai, que essa palavra seja uma chave espiritual poderosa para todo aquele que está ouvindo, pois nós iremos falar aqui temas, Pai, não somente da raiz da bastardia, mas da bastardia indireta e geracional, Pai. Peço ao Senhor que neste momento envie os teus anjos poderosos, onde essa pessoa está, faça uma limpeza, Senhor, onde ela se encontra agora, Pai, onde ela estiver, se ela estiver no quarto, na sua casa, dirigindo, ou até mesmo no metrô, Pai. Peço que os teus anjos estejam acompanhando, esconde ela no teu esconderijo, protegendo essa pessoa dos perigos naturais e espirituais, Pai. E eu proíbo na autoridade do nome de Jesus toda a comunicação do império das trevas. Em nome de Jesus, amém. Concorde com a minha oração. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 2. Está escrito assim: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nesse versículo tão curtinho tem duas chaves espirituais. A primeira parte, onde ela fala que nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que o bastardo terá dificuldade de permanecer no corpo de Cristo, de permanecer na igreja, pois ele sofre essa pressão espiritual por um espírito de rejeição. E na segunda parte diz, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela, ou seja, uma pessoa é gerada fora da aliança do casamento e esse espírito de bastardia, que é o espírito de rejeição, ele vai até a 10ª geração. E se ninguém se arrepender, enche a medida da iniquidade e essa perseguição espiritual, ela vai se reproduzindo, ela vai se repetindo todo esse ciclo. O único leito bendito é o leito do matrimônio, está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 13, e bendito dentre todos seja o leito do matrimônio sem mácula. Uma pessoa que é gerada num leito de maldição, no ato de uma união ilícita por duas pessoas solteiras, ela está sendo gerada num leito de pecado. Como essas duas pessoas estão praticando uma união ilícita, essa criança ela está sendo gerada num ambiente de promiscuidade. Tudo aquilo que nós falamos na aula anterior. O Espírito Santo recebeu uma carta de despejo. Por causa do pecado, o Espírito Santo, que é o dono, proprietário, possui a escritura dessa casa, ele recebe uma ordem de despejo e um espírito de promiscuidade invade esse corpo. Esse corpo passa a ser um altar de prostituição, servindo esse espírito de promiscuidade, e essa criança está sendo gerada nesse lugar, num ambiente de promiscuidade. E onde tem pecado, tem demônio, e onde tem demônio, tem maldição. Essa criança, ela é gerada em maldição. E pensando agora no ministério do Espírito Santo, pensando em tudo o que Deus fez, em tudo o que Deus criou, nós sabemos que Satanás é imitador das coisas de Deus. Ele tem poder para produzir sinais, assim como os magos de Faraó produziram alguns sinais e desafiavam o profeta Moisés. Pensando nisso, nós refletimos sobre o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo, que é o espírito de adoção, o espírito do filho. O espírito do filho, ele veio para nos adotar. Ele é o nosso consolador. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o espírito prometido. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele testifica no nosso espírito, como está escrito lá em Romanos 8, que nós somos filhos de Deus. Ele tem o seu ministério.
O oposto disso é o espírito de rejeição, que é o espírito da bastardia. Ele vem oposto a tudo que o Espírito Santo vem realizar em nós. Então, quando uma pessoa é gerada no altar de promiscuidade, ela vai sofrer a perseguição espiritual por um espírito de promiscuidade, porque ela foi gerada no altar da bastardia. Ela pode ter confusão na sua sexualidade. Por isso que nós vemos tantas pessoas que nascem, namora, se casa e depois se torna homossexual. Não é porque ela quer, não é porque ela escolheu ser assim, mas ela sofre de uma perseguição espiritual. Por conta disso, essa confusão na sua sexualidade aflora mais cedo ou mais tarde. Outras já nascem com essa perseguição espiritual e desde criança já dá para observar esses sinais, já dá para observar o comportamento diferente das outras crianças em relação à sexualidade. A libido dessa criança pode ser ativada desde muito cedo por esse espírito de promiscuidade. A pessoa gerada nessas condições, ela também vai ter um problema sério com insubmissão, porque o espírito de rebeldia, que vai contrário ao espírito da obediência, também está presente na vida dela. Desde criança, ela vai ter um comportamento desafiador. Insubmissão, rebeldia, rebelião são comportamentos que vão ser manifestados durante toda a sua vida. Ela vai ter dificuldade de submeter ao marido. Se for homem, vai ser uma autoridade abusiva dentro de casa, com a esposa, com os filhos, um pastor abusivo. Por ter a sua identidade constantemente atacada por um espírito de rejeição, ela vai ter sintomas como medo constante, procrastinação, solidão, o sentimento de não pertencimento. Ela vive e habita em família, mas se sente só, não se sente compreendida, sempre se sente rejeitada, não só em relação à família, mas dentro da igreja. E o sentimento de não pertencimento começa dentro da família. Esse espírito de rejeição, ele tem a missão de atacar e ferir o relacionamento entre pais e filhos e expande em todas as áreas da sua vida. Insegurança nos relacionamentos, social, na igreja. E eu quero compartilhar com você algo que se tornou público, porque já foi falado isso em redes sociais. Eu atendi uma moça e no mapeamento do atendimento dela, ela escreveu que o principal problema dela era o relacionamento com a mãe. E quando ela foi relatando a história dela e quando ela foi contando, foi fácil identificar que essa rejeição era dela, não era da mãe dela. E uma coisa que ela me disse me chamou muita atenção. Ela tinha entre 3 e 4 anos. E desde pequena, ela pensava no íntimo dela e ela já falava: a minha mãe não gosta de mim mesmo, por que eu vou gostar dela? E ela passou a vida inteira sendo indiferente à mãe dela. Como que uma criança nessa idade, que é incapaz de se cuidar sozinha, é dependente da proteção do pai e da mãe, principalmente da mãe, pode ter um sentimento desse, se não for espiritual, se não for produzido por um espírito de rejeição? E no decorrer desse atendimento, ela relata que a sua mãe se converte e começa a congregar na sua igreja e ela se sentia incomodada por isso. E ela, no racional, reconhecia. As pessoas vão para a igreja, pede salvação para sua família e ela se sentiu incomodada porque a sua mãe tinha se convertido e estava frequentando a sua igreja. Ela sabia que todo esse sentimento não era algo normal. E ela relatou que um dia sua mãe foi dormir na sua casa e ela acordou muito aflita de madrugada e começou a chorar e ela se paralisou. Ela não conseguiu ir até o quarto da mãe, perguntar o que estava acontecendo. E o seu marido, que precisou ir até a mãe dela acolher e saber o que estava acontecendo. E ela foi me relatando a história e eu já sabia qual era a raiz de tudo isso, mas ela precisava falar. Depois que ela falou tudo o que ela precisava, quando começou o atendimento, eu fui explicando para ela o porquê desses sentimentos, o porquê esse sentimento de rejeição desde quando ela é criança. E foi algo libertador para ela, porque ela tinha a resposta do que ela buscava durante uma vida inteira. O principal ministério do espírito da orfandade espiritual, o espírito da bastardia, é roubar esse pertencimento da família. Essa moça viveu entre família, os pais dela até hoje são casados, mas ela nunca se sentiu como filha. Ela nunca se sentiu filha, ela nunca se sentiu pertencente à mãe dela. Por causa de uma perseguição espiritual, o inimigo roubou todos esses anos a vida dela, produzindo esse sentimento de rejeição para que chegasse na descendência dela também.
Depois de alguns dias, ela compartilhou o testemunho dela comigo e como tudo tinha sido libertador. E ela deu risada e disse: eu pensei que eu tinha problema mental. E nós rimos, mas foi um entendimento que me marcou bastante, porque eu sabia que isso acontecia porque foi algo que eu vivi desde criança. Quero trazer também um outro caso de uma moça que eu atendi, que ela tem uma filha, a filha dela pequena, e a rejeição que ela sentia pela filha era algo tão grande que o marido sentia a necessidade de proteger a criança dela. E por causa dessa proteção do esposo, ela estava com um sentimento de rivalidade com a filha. Ela culpava a filha pela distância do marido. Quando ela me contou toda a sua história em relação aos seus pais, tinha uma raiz de rejeição. E por conta dessa rejeição estava sendo produzida agora na descendência dela. Ela tinha dificuldade de cuidar da filha, de proteger, de ser mãe. A filha dela tinha 4 anos e até os 4 anos de idade essa criança não tinha tido uma mãe. Essa mãe tinha dificuldade de se relacionar, de falar e se comunicar pacificamente com essa criança. E durante o atendimento fui explicando ponto por ponto, arrancando as raízes e fomos orando, 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 onde a cura, nesse caso, veio instantaneamente. E eu aconselhei essa moça: você precisa fazer o caminho de volta para sua família. Ela é insubmissa ao seu esposo por causa dessa perseguição pelo espírito de rebeldia e de rebelião. As coisas precisam ir para o lugar, você precisa devolver o sacerdócio para o seu marido, você precisa reconhecer que você é insubmissa. Enquanto você estiver no lugar errado, você não vai ter vida abundante no seu casamento. Você precisa pedir perdão para o seu marido. Você precisa se alinhar com a sua família. E após alguns dias eu recebi o testemunho dessa moça. Ela pediu perdão ao marido, reconheceu o erro, fez uma oração, se colocou debaixo da autoridade do sacerdócio do marido, devolveu a autoridade, reconheceu o pecado de rebeldia contra o marido e de insubmissão, e a partir dali ela passou a ser a esposa que o marido dela precisava e a mãe que a filha dela estava esperando por 4 anos. Para honra e glória do Senhor Jesus, essa família ela foi restaurada porque a mulher foi curada. Para nós conseguirmos derrotar o espírito de rejeição, ele que atua oposto na nossa vida, para nós nos comportarmos em rebeldia, em rebelião, em submissão, desobediência, nós temos que ir ao contrário de tudo aquilo que ele vem implantar em nós. Nós precisamos andar em obediência e seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus foi obediente até a morte. As escrituras sagradas dizem: sede imitadores de Cristo. Você vai me ouvir falar muito isso aqui no curso. A obediência, por muitas vezes, vai ser dolorosa, mas é um posicionamento. Jesus, quando estava no Getsêmani, precisou ser amparado e consolado pelos anjos. Ele disse ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Foi doloroso para ele estar ali, foi doloroso a separação do Pai, foi doloroso receber sobre ele todas as iniquidades da humanidade. Mas ele também disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Ele foi obediente ao Pai. Não foi fácil. Na cruz, ele chegou a dizer: até tu me desamparaste. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, mesmo que contrariados, mesmo que doendo, Deus ele recebe a nossa obediência. E o que é muitas vezes obedecer gemendo, quando nós entramos neste lugar que a principal identidade, a principal característica de filho é a obediência. Jesus disse: aquele que me obedece é o que me ama, e o que me ama é amado de meu Pai. E se você foi gerado fora da aliança do casamento, se você se identifica com esses sintomas, nós vamos orar. E saiba que a libertação é o processo mais fácil, porque é automático. Você está entendendo tudo que eu estou falando aqui, e tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Você não tem dificuldade de entender, e você vai fazer essa oração, e você vai ficar liberto automaticamente, porque esse espírito de rejeição, ele foi desvendado, ele foi identificado, e quando você orar e expulsá-lo, ele vai sair, você vai ficar livre dessa perseguição espiritual. Não importa por onde você andou e caminhou servindo as trevas, se você não tiver a sua paternidade de Deus restaurada,
Mesmo você fazendo todas as orações de libertação, se a sua identidade ela não estiver restaurada pelo Espírito Santo, você vai acabar voltando para o mesmo lugar, o lugar de rejeição e de não pertencimento. Por isso, abra o seu coração e receba tudo aquilo que o Senhor tem para derramar em você através da palavra. E agora, nós vamos orar. Você que foi gerado fora da aliança do casamento, você vai construir uma oração. E ao final dessa oração, eu vou concordar com o que você orou. E a oração que você vai construir é a mesma oração que Daniel, Esdras e Neemias fizeram. Eles reconheceram que os seus antepassados fizeram que era mal diante do Senhor. E é assim que você vai orar também. Você vai começar assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que os meus pais fizeram o que é mal diante do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é santo e que nós temos que ser santos. Mas os meus pais não se santificaram. Eles desonraram seus corpos e por causa do pecado dele, eu fui formado em iniquidade e em pecado concebido pela minha mãe. Pai, eu reconheço o pecado deles e por causa disso, desde o momento da minha concepção, espíritos entraram na minha vida, espíritos de promiscuidade, rebelião, rebeldia, espíritos que provocam sentimentos de não pertencimento, medo constante, sentimentos de comparação e toda consequência da bastardia espiritual. Pai, eu sei que tudo isso é legal e justo, mas eu renuncio em nome de Jesus e me desligo de todos esses demônios. E na autoridade do nome de Jesus, eu os expulso, amarrados e proibidos de retornarem para onde Jesus ordenar. Eu desligo a minha vida do império das trevas e ligo a minha vida ao reino da luz. E Pai, eu entro agora na tua congregação, fazendo parte da família de Deus, e peço a tua cobertura sobre a minha vida, a cobertura da tua paternidade, e que faça uma aliança com o Senhor de ser submisso a ti e a todas as autoridades que o Senhor constituiu. E em nome de Jesus, eu ligo a minha vida à tua paternidade. E em nome de Jesus, eu desligo a minha vida do império das trevas e ligo a minha vida ao reino da luz. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou concordar com a sua oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu concordo com a oração dessa pessoa que orou agora, Pai, fazendo a renúncia da bastardia espiritual, porque ela foi gerada fora da aliança do casamento. E como igreja eu tenho autoridade para ordenar que todos os espíritos de rejeição, de bastardia espiritual e todos os demônios que entraram na vida dessa pessoa, desde o momento da concepção dela, eu ordeno que saiam amarrados, proibidos de retornarem para onde Jesus ordenar. E eu desligo a vida dessa pessoa do império das trevas e ligo a vida dela ao reino da tua luz. Em nome de Jesus, amém. Eu vou deixar embaixo dessa aula um PDF com um modelo de renúncia, de desligamento de bastardia espiritual. E se você é pai ou mãe que gerou um filho fora do casamento, essa oração também estará nesse PDF. E agora nós vamos tratar da bastardia geracional. Nós acabamos de ler Deuteronômio 23:2, que nem o bastardo entrará na Assembleia do Senhor, e nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Todos nós temos herança de bastardia, porque alguém até 10 gerações atrás pode ter gerado um filho fora da aliança do casamento. E esse é um espírito familiar que vai até a 10ª geração. E eu vou trazer um exemplo prático aqui. Eu atendo muitas pessoas que são geradas dentro da aliança do casamento, mas o pai ou a mãe foram adotados, ou seja, o pai ou a mãe foram gerados fora da aliança do casamento. E esse espírito de bastardia está à 2ª geração. Ele pode perseguir mais 8, até que alguém se arrependa. Se ninguém se arrepender, ele vai perseguir até 8 gerações. É um espírito familiar que vai de geração em geração. O que nós vamos orar aqui é renunciando à herança da bastardia. E essa oração, ela é um pouquinho diferente. E você vai orar dessa maneira. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que os meus antepassados fizeram o que é mal diante do Senhor. Pai, a tua palavra diz que o nosso corpo é o santuário do Senhor e é sagrado, e que aquele que se une com o Senhor é um espírito com o Senhor. Mas os meus antepassados não fizeram isso. Pelo contrário, eles desonraram a aliança do casamento, praticaram todo tipo de imoralidade, indecência, impureza e geraram filhos
fora da aliança do casamento, conforme está escrito na tua palavra, que nem um bastardo entrará na Assembleia do Senhor e nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Eu reconheço essa herança, eu sei que ela é legal e justa, e como herdeira que sou, eu renuncio em nome de Jesus essa herança maldita de bastardia que vai até a 10ª geração. Eu reconheço o pecado deles e me desligo de todos os demônios dos espíritos familiares de bastardia espiritual. E na autoridade do nome de Jesus, eu os expulso, amarrados, acorrentados para onde Jesus ordenar. E eu desligo a minha vida e a minha descendência do império das trevas. E ligo a minha vida e a minha descendência ao reino da luz. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou concordar com a sua oração. Pai, no nome de Jesus, eu concordo com a oração que a pessoa que está assistindo essa aula fez agora neste momento. Pai, porque ela renuncia essa herança de bastardia geracional, Pai. Como igreja, eu tenho autoridade para concordar com essa oração e ordenar que todos os espíritos familiares que vieram por causa dessa herança saiam, proibidos de retornarem, amarrados para onde o seu filho Jesus ordenar. E eu desligo a vida dela e a descendência dela do império das trevas. E ligo a vida dela e a descendência dela à sua paternidade. Em nome de Jesus. Amém. E agora, para finalizar, eu preciso te passar uma informação muito importante. Se você tem pais que foram gerados fora da aliança do casamento ou avós vivos que sofrem dessa perseguição espiritual de rejeição, se você tem dado informação que os seus avós ou seus pais ou bisavós foram gerados fora da aliança do casamento e eles não se converteram, eles continuam no tempo da ignorância, é necessário que periodicamente você faça essa oração de renúncia dessa herança, porque se essas pessoas elas não estão libertas, esse espírito de orfandade espiritual continua ativo na vida delas. E a oração não tem contraindicação. Então, periodicamente, e enquanto você achar necessário, você continua fazendo essa oração de renúncia periodicamente. E como é essa oração de renúncia? É a mesma oração que nós acabamos de fazer. Pai, eu reconheço que há uma perseguição espiritual por um espírito de rejeição, de orfandade na vida dos meus pais ou dos meus avós. Eu reconheço, Pai, essa herança, eu sei que é legal e justa, mas como herdeiro que sou, eu renuncio a ela e expulso esse espírito de rejeição da minha vida e da minha descendência em nome de Jesus. Se achar necessário, você faça essa oração. Se você vê que de tempos em tempos esse sentimento de rejeição ele volta, é porque existe uma herança em construção. E se ela está em construção, ela precisa ser renunciada periodicamente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.